A Polícia Civil falou sobre o caso de um casal que foi preso em Boa Esperança, suspeito de envolvimento em prostituição com envolvimento de menores e cárcere privado. Esse é um dos destaques do Jornal da 7 de hoje, que mostra ainda tentativa de fuga de presos em Machado. Os detentos chegaram a serrar as grades do local. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro. O Jornal da 7 começa agora. Opa! Boa noite para você que está em casa. Esse é o nosso Jornal da 7, que começa a partir de agora para todo o sul e sudoeste de Minas e para todo mundo pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é que foi o seu dia? É feriado aí na sua cidade? Manda aqui para mim, participa comigo. Ficou em casa descansando, trabalhou? Como foi esse feriadão que aconteceu que acontece, na verdade, em mais de 50 cidades aqui do sul e sudoeste de Minas? Seja muito bem-vindo. Olha, o delegado de Boa Esperança falou sobre a prisão de um casal suspeito de envolvimento em prostituição lá no município. Olha só. De acordo com a polícia, é suspeito de manter uma casa de prostituição em Boa Esperança. Um homem de 36 anos e uma mulher de 33 mantinham mulheres em cárcere privado e ainda autorizavam a prostituição por parte de menores. A Polícia Civil de Minas Gerais, aqui na cidade de Boa Esperança, foi procurada há 2 dias atrás por uma moça que se identificou como garota de programa. E essa moça, ela narrou pra gente que existia uma boate na cidade em que algumas garotas de programa, inclusive uma adolescente, estavam sendo mantidas em cárcere. Elas não estavam recebendo o dinheiro dos programas que faziam e, inclusive, ficavam trancadas, cadeado no local. O casal foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, eles negaram os crimes. Mas 7 mulheres que frequentavam a boate, além de várias testemunhas, foram ouvidas e confirmaram os fatos. A polícia registrou a situação no local e apreendeu o caderno de anotações e elementos que comprovam os crimes. O lugar não apresentava nenhuma higiene. A polícia informou que tinha água parada, muita sujeira, além de cheiro forte. Ainda de acordo com a polícia, 5 das mulheres disseram que não recebiam pagamento dos programas. Além disso, os donos inventavam dívidas para reterem os valores pagos pelos clientes. A polícia também informou que os celulares, documentos e dinheiro das vítimas eram retidos e trancados com cadeado. O homem foi levado ao presídio de Boa Esperança e a mulher encaminhada ao presídio de Varginha. Tanto o rapaz quanto a mulher foram encaminhadas ao presídio e eles vão responder, dentre outros crimes, por manutenção de casos de prostituição, exploração sexual infantil ou juvenil, na verdade, dentre outros delitos. E a pena pode ser superior, se somados, a 10 anos de prisão. Obrigado, doutor Alexandre. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Segundo a polícia, a prostituição em si, ela não é crime. A pessoa se beneficiar financeiramente, ela própria, com a sua própria prostituição, tá tudo certo, não tem problema, isso não é crime. Agora, ter uma casa onde outras pessoas ganham dinheiro em cima da prostituição, aí sim é considerado crime, segundo o delegado. Então, nesse caso, começou errado. Era uma casa onde trabalhavam garotas de programa e os proprietários ficavam com parte do dinheiro. Já estava errado por aí. E quando a polícia chegou, ainda encontrou um monte de coisa. Você viu o delegado falando. Eles estavam em cárcere privado, em péssimas condições ali naquele local, portanto, tá tudo errado. E presos serraram a grade de uma das celas e tentaram fugir do presídio de Machado. Eles foram contidos pelos policiais penais. A Camila Dourado está ao vivo com a gente aqui no Jornal da 7 e tem mais informações. Boa noite, minha querida amiga Camila Dourado. Boa noite, Rafael Silva, e a todos que acompanham o Jornal da 7. Então, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, informou por meio de nota à nossa produção que tudo isso, Rafael, aconteceu durante a madrugada de hoje no presídio de Machado. 2 presos conseguiram serrar as grades da cela em que estavam, mas quando chegaram ao corredor do pavilhão carcerário para serrar outras grades, eles foram surpreendidos pelos policiais penais.
Os presos da cela danificada tiveram que ser realocados para os reparos que são feitos. Ainda de acordo com a Sejusp, uma investigação interna é feita e os envolvidos vão ser punidos. Volto com você. Obrigado, Cá. Olha, gente, é tão absurda essa história, né? Olha ali a grade cerrada, tá dando pra ver? Olha ali, lá no fundo, lá eles conseguiram serrar essa grade. Isso pra mim, nada mais, nada menos é do que mente vazia. Se eles tivessem ocupação lá dentro, trabalho para pagar o que causaram para as vítimas, se eles tivessem uma ocupação para eles poderem sair pessoas melhores lá de dentro, talvez isso seria minimizado. Ressocialização, tá faltando isso nos presídios aqui do nosso Brasil, viu? E a PM de Varginha falou com a nossa equipe de reportagem sobre o corpo de um jovem de 19 anos encontrado próximo a um córrego no bairro Imperial, aqui em Varginha. Olha só. Mesmo após o crime, o silêncio ainda persiste. A Polícia Civil agora investiga o caso. A Polícia Militar disse que a motivação é considerada fútil. A princípio, a motivação se deu a um furto de um relógio entre eles. Então é um motivo muito fútil para retirar uma vida, A mãe de um dos suspeitos contou aos militares que o filho sabia onde estava o corpo da vítima de 19 anos. O jovem, que morava no bairro Carvalhos, estava desaparecido há uma semana. Ainda segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de 19 anos teve ajuda para cometer o crime de um rapaz de 20 anos, morador do bairro Carvalhos. Ainda segundo a polícia, a vítima foi agredida com violência, amarrada e jogada viva dentro de um córrego aqui na região do bairro Imperial. Após essa desavença, pelas informações que tivemos, até pelo relato deles, após esse furto do relógio, eles combinaram, os dois autores, de levar a vítima até o mato e matá-lo. O que eles estariam fazendo ali no meio do mato, algo antes do possível crime? Sim, eles levaram para... O que eles disseram foi para fumar maconha. Ou seja, já foi um caso premeditado também, desses dois rapazes. Sim, eles premeditaram e ainda ocultaram o cadáver, Eles jogaram ali no córrego ali para ocultar ali o crime que eles teriam cometido. Os militares ainda informaram que a vítima foi morta a pauladas. Havia sinais de violência por todas as partes do corpo. Sim, cabeça, braço, pernas, e foi acionada a perícia técnica, que compareceu ao local e realizou os trabalhos. A vítima e os suspeitos tinham passagens por tráfico, uso de drogas, dano, lesão corporal e agressão. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Varginha. Eles foram presos, no dia, e foi ratificada a prisão dos dois. Olha, gente, tá tudo errado, A verdade é essa. Começou de forma errada e terminou de forma errada. Eu vou sempre defender aqui, eu sou sempre a favor da paz, não a violência. Para mim, você tirar a vida de uma outra pessoa, não cabe a nós, seres humanos, fazermos isso. Então, nesse caso, quem tinha que tomar providência, se houve esse furto, esse roubo de relógio, seria a polícia. Eles deviam ter acionado a polícia, esse jovem seria preso e aí as medidas seriam tomadas. Não ir lá e tirar a vida dele, porque isso não resolve nada. Resolveu nada. O rapaz morreu, agora esses dois estão presos, as famílias estão sofrendo, então não resolveu nada, só piorou a situação. E tá preso o homem que matou um ex-colega dentro de uma funerária em Pouso Alegre. Olha só. O suspeito de 46 anos se apresentou na delegacia de Pouso Alegre 16 dias após o crime que chocou toda a região. Segundo a polícia, a prisão é temporária. O crime aconteceu dentro de uma funerária em Pouso Alegre. O homem atirou e matou o ex-colega de trabalho. A vítima é Juliano Campos Pereira, de 37 anos. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital Samuel Libânio, mas não resistiu. Testemunhas contaram que o motivo teria sido passional. O suspeito desconfiava que a vítima teria tido algum relacionamento com a mulher dele. Vítima e suspeito foram colegas de trabalho na funerária, mas o homem tinha deixado o estabelecimento meses antes do crime. Olha, é o mesmo caso do anterior, Não adianta nada, não resolve nada. Fazer justiça com as próprias mãos não adianta em nada. É isso que eu tiro de conclusão dessas duas reportagens. Nesse caso aí agora, o homem está preso, 2 semanas depois do crime, a família dele está sofrendo pela prisão. Esse aí não volta mais, esse morreu, perdeu a vida, acabou, para ele já era. Então olha o que adiantou tudo isso. Gente, violência sempre vai gerar violência. Pensa nisso.
E motociclista fujão deixou garupa cair em Varginha. Segundo a polícia, ele é usuário de drogas. Olha só. Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou após o motociclista de 27 anos fazer uma conversão proibida no bairro Três Bicas. Ainda segundo a polícia, ao ver a viatura, ele se desesperou e fugiu. A Polícia Militar, a viatura, deu ordem de parada para abordá-los. O condutor evadiu, empreendendo fuga em alta velocidade, inclusive colocando em risco a vida dele e das demais pessoas do trânsito. Segundo informações de populares, o motociclista passou por várias ruas da cidade antes de ser detido. Só que bem aqui na Avenida Rio Branco, próximo à Igreja da Matriz, aconteceu um acidente. Uma mulher que estava na garupa da moto caiu e ficou jogada aqui do lado da calçada. Ainda segundo informações de populares, o motociclista não parou. Ele continuou com a fuga, só que foi detido em uma rua próxima aqui do centro da cidade. Imagens feitas por populares mostram a mulher de 28 anos caída logo após a batida contra o poste. Partes da moto ficaram espalhadas pela avenida. Segundo a polícia, a mulher foi socorrida em estado grave. Já o homem foi encontrado na rua Silvia Bittencourt. Ele confessou que é usuário de drogas. Isso, o condutor não é habilitado, né? Inclusive, ele disse à guarnição que é usuário de droga, não é habilitado. A motocicleta totalmente irregular e por isso ela foi guinchada até o pátio, já foi removida ao pátio. Como eles estavam machucados, né, caíram ao solo, eles foram imediatamente socorridos ao hospital local. Olha, também tá tudo errado. Começou de forma errada, terminou de forma errada. Agora pense esse homem, estava com essa mulher na garupa, fugindo da polícia. Eles têm algum tipo de envolvimento, pode ser parentesco ou não, ou amoroso, não sei, ou ser apenas amigos. Mas a verdade é que essa mulher acabou sendo arremessada da moto, ficou ali em estado grave e mesmo assim o homem continuou fugindo, deixou a mulher ali daquele estado. Muito, mas muito difícil, viu? E olha, teve acidente envolvendo motos também em Varginha. Olha só. A batida entre duas motos e um carro aconteceu na esquina da Avenida Doutor José Marcos, com a Rua Tenente Joaquim Pinto, no bairro Bom Pastor, em Varginha. De acordo com a polícia, o motorista do carro de 49 anos contou que seguia na Rua Tenente Joaquim Pinto, sentido ao bairro, e ao chegar no cruzamento, foi atingido por uma moto que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória. Com o impacto, a motocicleta atingiu um estabelecimento comercial e outra moto, que estava um casal sentido ao centro. De acordo com familiares, o casal saiu de casa para comprar medicamentos e foi atingido. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital. Olha, gente, se existe um sinal de pare, ele precisa necessariamente ser respeitado, né? Agora é triste, você sai de casa para comprar medicamento e de repente passa por uma situação como essa ali, a gente deu uma embaçada nas fotos, claro, tem gente ferida ali no local. Vamos ter mais atenção no trânsito. E um ônibus bateu em um poste no centro de Lavras. Dá uma olhada no transtorno que isso causou. Põe no ar. O caso aconteceu no centro de Lavras. Um ônibus da Autotrans atingiu um poste que segura o semáforo no cruzamento das ruas Francisco Salles com Álvaro Botelho. O motorista contou para a polícia que foi desviar de um veículo de propaganda e acabou atingindo o poste. O coletivo ainda chegou a atingir a marquise de uma loja de telefonia e invadiu a calçada. Por sorte, ninguém passava no local. No ônibus, uma senhora se desequilibrou com a freada e caiu. De acordo com a polícia, a vítima não teve ferimentos graves, apenas ficou nervosa. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital. Segundo a empresa, todo o apoio foi prestado aos passageiros. Olha, que susto, né? Que susto para quem estava ali na avenida naquele momento, para quem estava na loja e principalmente para quem estava dentro desse coletivo. A gente não sabe ao certo o que aconteceu ali, ou ele foi fazer uma curva e ela estava fechada, ou ele foi fechado no trânsito e precisou desviar. A gente não sabe, mas a imagem realmente chama bastante a atenção. Graças a Deus, ninguém se feriu gravemente. E olha, vou para um rápido intervalo e na volta eu mostro que a polícia fez uma operação em todo o estado contra um esquema criminoso que praticava fraudes envolvendo metais e pedras preciosas. Fica comigo que eu volto já já. Fica comigo aqui nas nossas redes sociais. Vamos beber uma aguinha? Vocês são de casa. Então vocês ficam aqui comigo, tá bom? Peraí.
Pronto. O pessoal da TV foi para um rápido intervalo, mandar um beijo para Dona Vera e seu Geraldo Serralheiro, lá em Divinópolis. Estão acompanhando aqui, viu? Beijo para vocês. Beijo também para Natália da Mata. Oi, Nath, sua linda. Também está acompanhando a gente aqui. Obrigado, o Fabrício, todo mundo. Muito bom. E para todos vocês nesse feriadão, feriado prolongado, né? Em tantas cidades, outras não. Muita gente trocou o feriado hoje pelo dia 2 de janeiro. Cada um lida com esse feriado de uma forma diferente. Mas como é bom ter vocês aqui nesse feriadão. Hoje é feriado em Varginha, Belo Horizonte é feriado, minha querida Divinópolis também é feriado. E aí a gente vai seguindo. Vamos voltar, bora lá. Opa, estamos de volta, esse é o nosso Jornal das 7 nessa quinta-feira. Eu tô pensando em amanhã, hein? Amanhã, #sextou, graças a Deus, viu? Já agradecendo o carinho da sua audiência. E eu quero a sua participação, olha, ainda não tá no nosso YouTube? Entra lá, curta a nossa página, ativa o sininho. Aqui a sua participação é sempre muito bem-vinda. Olha, a polícia fez uma operação em todo o estado contra um esquema criminoso que praticava fraudes envolvendo metais e pedras preciosas. Entenda na reportagem como funcionava esse esquema. Olha só. Nos endereços onde foram cumpridos os mandados, agentes da Polícia Federal apreenderam joias e 2 quilos de prata, material usado na produção de mercadorias que, segundo a polícia, eram vendidas em um esquema criminoso que envolvia várias pessoas da mesma família. De acordo com as apurações, os suspeitos atuariam em vários estados, com operações ilícitas de câmbio não autorizadas. E que usavam de contas de familiares para lesar o fisco, para evasão de divisas e para cometer crimes financeiros e também transação de metais e pedras preciosas, muitas vezes de origem ilícita, de garimpos ilegais e outras formas ilícitas de recebimento desses metais e minerais. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão, sendo 5 em Belo Horizonte e Nova Lima, na região metropolitana, e 1 no Espírito Santo. A polícia apurou que, apesar dos membros da organização criminosa levarem uma vida com alto padrão de luxo, muitos deles chegaram a receber auxílio emergencial do governo. Ainda de acordo com as investigações, o homem apontado como cabeça do esquema teria débitos inscritos em dívida ativa que giram em torno de R$1 bilhão. Ele seria um dos maiores devedores tributários do estado de Minas Gerais. Juntando toda a família, a gente vai ainda extrapolar isso bem mais. Porque cada uma dessas pessoas também já foram autuadas, já tem processos contra elas, mas a gente não consegue impedir o funcionamento das empresas. Os presos são o patriarca da família, o filho e um irmão dele, mas, segundo as investigações, o esquema envolveria pelo menos 18 pessoas. Pais e irmãos, cerca de 3 irmãos, aí os filhos também atuam, aí você vai ver os sobrinhos também atuam e ainda com suspeita de outros sobrinhos atuarem, que vai ser aprofundado ainda. E também de cunhado, agora com o sequestro dos bens e da bloqueio de contas, que isso foi feito, hoje, nós vamos avaliar quanto que vai conseguir recuperar desses valores que são devidos aí. Tristeza, né? O tanto que a instituição família é importante, o quanto ter uma família, respeitar essa família é importante, quantas pessoas não têm uma família e gostariam de ter, e essa aí jogando tudo pelo ralo. Uma família que, segundo a polícia, praticava crimes unidos, né? Você viu ali o patriarca, o pai, o filho, o irmão, não sei quem, 18 pessoas da mesma família participando desse esquema. E como se não bastasse tudo isso, ainda receberam auxílio emergencial. Podia? Não podia. Então isso também tem que ser investigado a partir de agora. E olha, um temporal causou estragos na cidade de Cristina. Olha só.
A chuva que atingiu diversas cidades da região deixou moradores em Cristina assustados. A quantidade de água que caiu na cidade elevou o nível do Ribeirão Lambari e do Rio do Bode. Pontos de alagamentos foram registrados no município. Algumas casas ficaram inundadas. A água também invadiu a quadra da Escola Municipal Carneiro de Resende. A prefeitura está pela cidade fazendo os reparos. Não há registro de vítimas ou desabrigados. Olha, o temporal essa semana, a gente atingiu não só Cristina, mas nós mostramos tantas cidades aqui, Lambari, tantas cidades que ficaram debaixo d'água, né? Itajubá, tantos municípios que ficaram debaixo d'água diante desse temporal. Chega dezembro é assim, infelizmente. A gente daqui a pouquinho começa o verão, né? O verão começa agora em poucos dias. E aí esses temporais, eles vão acontecer com mais frequência, infelizmente. Aquela chuva, ela é muito bem-vinda. A gente precisa da chuva, mas ela com essa dimensão, com esse volume com que ela acontece, ela causa e deixa muitos e muitos prejuízos, viu? E cenas que se repetem também ano após ano. Se a gente pegar imagens do ano passado, eu tenho certeza que em muitas cidades elas estão se repetindo agora e eu arrisco a dizer que elas vão se repetir em 2023 também, infelizmente. E olha, o nosso jornal desta quinta-feira fica por aqui. A você de casa, muito obrigado pela companhia, pela grande audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui na tela da TV Alterosa. Um beijo no coração, excelente noite, fique com Deus e até lá!